Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do curso de atualização em Oncologia da AFIA. E no videocast de hoje vamos discutir algumas das principais novidades no tratamento do câncer de pâncreas metastático, uma doença que continua representando um grande desafio na prática oncológica, mas que vem passando por avanços importantes tanto na quimioterapia quanto na medicina de precisão. E para essa conversa, tenho o prazer de receber a doutora Eliana Basso, oncologista clínica, com atuação e expertise em tumores do trato gastrointestinal, que irá nos ajudar a analisar criticamente os dados mais recentes apresentados nessa área. Doutora Eliana, seja muito bem-vinda. Para começar nossa discussão, quais são os principais estudos que a gente vai abordar aqui hoje? Bom, muito obrigada novamente. Hoje a gente vai falar de três assuntos, de três estudos muito importantes, recentes, entre ano passado e esse ano, que foram publicados. O primeiro vai ser o NAPOLI-3, que é a avaliação do NALIRIFOX versus o gemcitabina mais o Abraxane. O segundo estudo é o PAS-1, que ele tenta avaliar se os subtipos moleculares que existem, clássico e basaloide, ele interfere na resposta nos tratamentos, comparando o M-fulfirinox e o gemcitabina com a Abraxane. E mais recentemente a gente teve o Resolute 302, que foi uma fase 3, que lançou o daraxonrasib, e foi aplaudido de pé, né, na ASCO 2026, e foi destaque em várias mídias convencionais, né? Então foi... todo mundo está sabendo desse novo tratamento, então a gente vai falar bastante também sobre esse novo tratamento. Muito bom, Eliana. E para começar, então, qual que é o panorama atual das opções de primeira linha para câncer de pâncreas metastáticos em 2026? O que você considera na hora de escolher entre os regimes aí que estão disponíveis? Até algum tempo atrás, a gente tinha apenas 3 linhas de tratamento, que seria a gemcitabina monodroga. Outra linha de tratamento é a gemcitabina mais o Abraxane. E o terceiro é o M-fulfirinox. Foram essas 3 linhas que a gente tinha até então. O M-fulfirinox, ele veio do estudo PROD-4, né, que mostrou uma sobrevida global de 11 meses versus 6 meses comparada com a gemcitabina monodroga. Após, foi lançado o IMPACT, que comparou a gemcitabina mais a adição do nab-paclitaxel, comparada com a gemcitabina, que teve uma diferença de sobrevida global de 8 meses com a adição do Abraxane versus 6 meses com a gemcitabina monodroga. E agora, entre 2024 e 2025, a gente teve a adição, né, do NAPOLI-3, que trouxe o NALIRIFOX como essa quarta opção, né, e mostrou superioridade a uma linha que a gente já tinha como padrão, que era a gemcitabina e o nab-paclitaxel. O estudo foi um estudo bem importante, fase 3, que randomizou 770 pacientes, mostrou uma sobrevida global de 11 meses versus 9 meses, com hazard ratio de 0,83 e uma sobrevida livre de progressão de 7 versus 5 meses. Na prática, a gente tem vários tópicos que a gente tem que pensar antes da gente iniciar o tratamento do paciente com neoplasia de pâncreas. A primeira coisa é a gente avaliar o status performance do paciente, as comorbidades pré-existentes, a possibilidade de sequenciamento, porque em alguns lugares só está aprovado o Abraxane em primeira linha. Mas como a gente... até então a gente era muito pobre de linhas de tratamento, a gente tentava sequenciar, fazer M-fulfirinox ou Abraxane ou inverter, tá? Então, isso é importante para a gente pensar, quando o paciente, principalmente ele é jovem, tem o status performance ok, a gente tem que pensar no sequenciamento. E se o paciente ele tem mutação de BRCA, que obviamente a gente vai lançar mão de algum regime com oxaliplatina, tá? Então, os pacientes que eles são de melhor performance, ECOG 01,
eles são candidatos a regime tríplice, podendo ser o Nalirifox ou o Mifofirinox. A gente tem que levar em consideração também o volume de doença hepática, tá? Porque quando o paciente ele dá entrada com a doença metastática e ele tem alto volume de doença hepática, esse paciente, se ele não tiver com hiperbilirrubinemia, provavelmente ele vai progredir com hiperbilirrubinemia. E a gente não vai poder lançar mão do irinotecano. Então, às vezes, lançar um regime com irinotecano em primeira linha, quando o paciente ele tem esse volume de doença maior, é mais interessante do que deixar essa carta na mão para uma segunda linha, tá? Outra coisa que eu já comentei é a parte do BRCA. E aqueles pacientes com PS2 ou idade mais avançada, ou por algum motivo tem alguma neuropatia importante, a gente pode lançar mão do agencitabina, mas ou nab-paclitaxel, tá? Outra coisa que eu sempre acho importante frisar é que a gente não tem uma comparação entre os dois regimes triplets, head-to-head. A gente não tem a comparação do Mifofirinox clássico com o Nalirifox, tá? O Nalirifox, ele tem duas coisas. Uma que é a dosagem menor da oxaliplatina e a segunda coisa, que fica de 60 miligramas por metro quadrado, tá? E o irinotecano lipossomal, que faz com que haja uma diferença no perfil de toxicidade, geralmente reduzindo o paciente à diarreia, tá? E então, acho que assim, temos que levar em consideração vários tópicos antes da gente decidir qual que vai ser nossa primeira linha. E a gente vai conversar mais um pouquinho dos outros estudos para vocês se ligarem para quais são as dicas para a gente fazer uma escolha e no final eu faço um apanhado. Ah, joia, excelente. Acho que você resumiu bem, né? E agora, entrando um pouquinho mais no detalhe do Napoli 3, Eliana, quais que foram os principais achados de eficácia e o que você destaca como limitações ou pontos que geram reflexão? Bom, Napoli 3, voltando então, é um estudo que foi otimamente conduzido. Ele é um fase 3, ele é internacional, tem 770 pacientes. Todos esses pacientes, eles eram virgem de tratamento e com doença metastática, tá? Então, um braço usou o Nalirifox, e o segundo braço usou a gencitabina mais o nab-paclitaxel, tá? A gente teve uma diferença de sobrevida global com ganho modesto, sabe? A gente teve uma diferença de mediana de sobrevida global de 2 meses a favor do Nalirifox. E o PFS também uma diferença de 2 meses, tá? O hazard ratio atingiu uma significância estatística e em análises de subgrupos que foram realizados subsequentes, os pacientes que são mais idosos, 70 anos ou mais, eles também se beneficiaram do tratamento, tá? Em uma análise pós-hoc, de pacientes que tiveram sobrevida a longo prazo, tem um subconjunto de pacientes norte-americanos que mostrou que os pacientes eles conseguiram sobreviver por mais de 18 meses, tá? Só que, obviamente, o paciente ele não conseguiu fazer o tratamento na Nalirifox completo com a dosagem inicial até o final. Obviamente, teve que ter ajustes de dose, principalmente devido à toxicidade por causa da exposição prolongada ao tratamento, né? Outra coisa que eu gosto de tocar para levantar o debate para a discussão é que o impacto real do ganho, ele, pelo fato dele ter ganhado só 2 meses de sobrevida, a gente nos faz questionar se realmente esses 2 meses vai ter realmente um impacto clínico para o paciente, tá? Fora que o irinotecano lipossomal, ele não é uma droga ainda que está amplamente distribuída, tá? E no próprio estudo,
a sobrevida global mediana do NALIRIFOX foram de 11 meses. É óbvio que a gente não pode comparar estudos diferentes, né? Mas a gente compara no final das contas. E o M-Fulfirinox, ele também teve uma sobrevida global mediana de 11 meses, tá? Então, se a gente fosse comparar os estudos, que não pode na teoria, ambos têm uma sobrevida de 11 meses, tá? Mas essa magnitude, ela pode ser questionada tanto pela equalidade da sobrevida global com o regime M-Fulfirinox, quanto com esse ganho apenas de 2 meses, tá? E, obviamente, a gente tem que sempre levar em consideração se a gente vai ter acesso à droga, né? São pontos bem importantes, né? Você estava falando, né, da questão dos efeitos colaterais também, né, que às vezes pode dar um pouco menos diarreia, e isso para o paciente é muito importante, né, Eliana? Porque a gente sabe que o paciente com neoplasia avançada de pâncreas, ele já vai ter a diarreia por outros motivos, às vezes por uma insuficiência exócrina, que a gente tem um outro episódio sobre isso, depois quem quiser ver. Mas assim, já tem uma sobrecarga, já tem uma caquexia, e aí quando você fala assim, né, de 2 meses, será que pro paciente, né, vão ser 2 meses com qualidade, isso vai ter diferença? Se tiver menos efeito adverso, pode sim ter um desfecho clínico que importa para o paciente. Então, acho que isso tudo tem que ser ponderado e individualizado, né? É interessante pensar. E aí, falando um pouco sobre isso, né, conta pra gente desse perfil de toxicidade. Como que o NALIRIFOX se compara, então, na prática, especialmente em relação à viabilidade para esses pacientes mais idosos, com mais limitações? Qual que é a sua opinião? Tá. Eu acho que ele é um tratamento aparentemente menos tóxico, tá? Confesso que, por enquanto, a gente não tem ainda muita experiência do regime completo ambulatorialmente, tá? Porque ele ainda não foi aprovado aqui no Brasil, mas está para ser aprovado ainda esse ano, conversando com o pessoal da indústria, tá? Mas é um esquema que, teoricamente, ele é mais tolerável, tá? Um ponto importante que você levantou mesmo, Sara, é essa parte da diarreia, tá? A gente sabe que o paciente com neoplasia de pâncreas, ele tem quase 100% essa deficiência exócrina, né? Então, é importantíssimo a gente se atentar a isso e prescrever mesmo a pancreatina, tá? Que, inclusive, ela, no SUS, se a gente fizer uma LME, a gente consegue com que esse medicamento seja fornecido como medicamento de alto custo, tá? Sim. E então, a gente tem, o paciente com neoplasia de pâncreas, ele já tem essa provável diarreia, né? Ele tem um comprometimento nutricional, porque ele deixa de absorver gordura e o paciente fica com uma inapetência muito importante. Fora a dor celíaca que muitos pacientes têm, né? Que às vezes a gente tem que lançar a mão de radioterapia ou de imunização do plexo para melhorar a dor. E o declínio funcional, né? No Napoli 3, a maioria dos pacientes apresentou eventos adversos e cerca de 70 a 75% dos pacientes tiveram os eventos adversos grau 3 e grau 4 em ambos os braços, tá? O NALIRIFOX, eventos mais comuns foi diarreia, náuseas, neutropenia, neuropatia sensorial por causa da oxaliplatina. E todos essas toxicidades a gente já estava acostumado com o M-Fulfirinox, tá? Mas, aparentemente, ela é menos... impacta menos no paciente e ele consegue fazer com que ele trate por mais tempo. Esse é o grande pulo do gato entre a diferença de toxicidade. Quando o paciente ele consegue ciclar por mais tempo, geralmente ele consegue ter esse aumento de sobrevida global, sobrevida livre de doença, né? Então, por isso que geralmente, até pouco tempo atrás, a gente
focava no Gen Abraxane praticamente, lançava a mão do mFOLFIRINOX em casos mais raros, mas a gente focava no Gen Abraxane, e agora, porque era mais tolerável, o paciente conseguia ciclar, só que agora a gente, com esse novo esquema, que ainda está para chegar, a gente vai ter essa experiência se realmente a toxicidade ela é menor. Tomara que seja, né, mesmo? Tomara que seja, e tomara que seja custo também, não seja tão alto. Sim, com certeza. Para os pacientes, acho que vai ser bem importante. E agora vamos ao passo 1, né, que comparou o mFOLFIRINOX e a gencitabina na paclitaxel com análise por subtipos moleculares. Explica um pouquinho para a gente, Eliana, o que são esses subtipos e o que esse estudo mostrou. Bom, o PES-1, ele é um estudo fase 2. Ele foi um estudo randomizado, realizado no Canadá, nos Estados Unidos. Ele tem um N pequeno de apenas 160 pacientes, todos com adenocarcinoma de pâncreas metastáticos e todos também virgens de tratamento, tá? Qual que foi o objetivo? O objetivo foi comparar os dois esquemas principais até o momento, que era o mFOLFIRINOX com a gencitabina e o Abraxane, tá? E se os subtipos moleculares que a gente tem, que é o clássico e o basaloide, se isso impactaria na nossa escolha de regime, tá? Esses subtipos, eles foram descobertos, né, após vários trabalhos transcriptômicos prévios, e o subtipo clássico, ele tende a ser mais diferenciado, maior expressão de marcadores de linhagem pancreática, como o GATA6, e teoricamente mais responsivo a tratamento com quimioterapia, tá? Já o basaloide é um subtipo mais agressivo, com características mais próximas a tumores escamosos não de adenocarcinoma, tá? E ele tem um pior prognóstico. No estudo, os resultados, eles foram muito semelhantes entre os dois grupos. A gente teve um PFS com uma mediana de 4 meses no grupo do mFOLFIRINOX versus 5 meses, ou seja, diferença de 1 mês aí no grupo gencitabina com Abraxane, e sem diferença significativa no P, que foi de 0,14, tá? E a sobrevida global foi de 8 meses no grupo do mFOLFIRINOX versus 9 meses no grupo Gen-Abraxane, tá? A toxicidade, ela foi mais frequente, obviamente, no grupo do mFOLFIRINOX. E daí, quando a gente compara os subtipos moleculares, 70% dessa amostra, que já era pequena, tinha esses subtipos avaliados, tá? E esses, pelo N ser pequeno, os dados foram dados exploratórios, tá? Mas, aparentemente, no subtipo clássico, o regime Gen-Abraxane mostrou uma sobrevida global numericamente superior. Mas esse estudo ele tem várias limitações muito importantes. Ele é um ótimo estudo para a gente elaborar hipóteses. Então, é um paciente, é um estudo que teve, uma fase 2, né, obviamente, é um estudo com uma amostra muito pequena, e metade dos pacientes, eles não receberam segunda linha, e isso impacta, obviamente, diretamente na sobrevida global, tá? Mas é um estudo muito interessante que eu acho que cada vez mais a gente foca, né, na medicina cada vez mais personalizada, na oncologia cada vez mais personalizada, e às vezes a gente saber o nome e sobrenome do tumor, inclusive esses detalhes, pode ser que no futuro isso seja importante da gente definir nossa linha de tratamento. Mas no momento, por enquanto, é só geradora de hipóteses. Ótimo, bem esclarecedor, Juliana.
Então, gente, a gente está discutindo hoje mudanças importantes no tratamento do câncer de pâncreas metastático, desde a consolidação do Nalirifox na primeira linha até o potencial papel dos subtipos moleculares na escolha terapêutica. Mas ainda temos um tema que talvez represente uma das maiores novidades dessa ASCO 2026, os resultados do estudo Resolute 302, com Daraxonrasib, um inibidor de RAS, que trouxe dados bastante animadores em pacientes previamente tratados. Então, vamos conversar sobre o impacto desses resultados, quem são os pacientes candidatos a essa estratégia, como que a testagem molecular passa a ocupar um papel cada vez mais central no manejo dessa doença. Então, se você está assistindo pelo YouTube, a discussão completa continua na plataforma do curso de atualização em oncologia da AF, onde a gente vai aprofundar a análise crítica dos estudos e as suas implicações para a prática clínica. Muito obrigada.